O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar um pouco para nossa reflexão. Agradeço as coroinhas. Obrigado. Edson, obrigado. O meu querido irmão, não lembro mais. Rodrigo, lá da Pindaíba, como é que fala? Pindotiba, lá da Pindotiba. Gostei. Né? Lá da... Agradeço aqui hoje a Pascom, que são responsáveis pela missa de hoje, pelas leituras. Agradeço também ministra. Agradeço ao casal que nos acolheu com todo amor e carinho. Agradeço também a Adriana também na preparação, organização. E agradeço a cada um e a todos vocês. Hoje, essa missa, a intenção é de vivenciar, meditar sobre a ascensão do Senhor. A ascensão do Senhor, nós a conhecemos e sabemos muito bem como tudo isto aconteceu. A primeira leitura nos fala, o Evangelho também nos fala como se deu a ascensão do Senhor. Ascensão. Alguns talvez dizem o seguinte: padre, é ascensão ou é assunção? Do Senhor é ascensão, de Nossa Senhora é assunção. Ascensão, subir aos céus sozinho, pela própria força, atraído pelo Pai. Subiu. Ainda conversando com os discípulos que lá estavam. Conversando mesmo, visível. Visível a todos eles. E assim mesmo. O corpo de Jesus nunca foi encontrado. Foi morto, sepultado, ele ressuscitou esses 40 dias depois da Páscoa, apareceu a muitas pessoas, mas ele subiu aos céus de corpo e alma e corpo visível a todos os discípulos que estavam lá. Nossa Senhora não. Nossa Senhora subiu aos céus porque os anjos do Senhor vieram buscá-la.
Ela, no dia que ela subiu aos céus, ela foi elevada por uma multidão de anjos que a levou até os céus. Subiu aos céus. Mas isso vamos falar no dia da Assunção de Nossa Senhora. Hoje é o seguinte, vou ser bem rápido também. Como disse, todos nós sabemos, né? Quantas vezes todos os anos falamos sobre a ascensão do Senhor, Senhor que subiu aos céus, o Senhor que está nos céus. Hoje na nossa reflexão todos os discípulos e não os apóstolos. Os apóstolos também estavam, mas lá estavam também os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que seguiam mais de perto a Jesus, sem serem os 12 apóstolos. E no final, 11, porque o Judas que traiu Jesus, depois ele foi lá e se enforcou. Então ele não estava. Então os 11 que depois fizeram a eleição, qual que seria novamente aquele que daria continuidade ao grupo dos apóstolos. Mas naquele dia estava lá todos olhando para o céu. Jesus subiu, até que veio uma nuvem e o encobriu. Apareceram 2 anjos e que disseram: ó homens da Galileia, por que agora vocês só estão olhando para o céu? Simplesmente porque Jesus está no céu? Mas vocês agora vão ficar aqui parados? Tudo bem que Deus está no céu. Tudo bem que Jesus está no céu. Só que é vida que segue. É vida que segue. Ele disse: e agora, se Jesus foi elevado, alguém aqui na terra tem que fazer aquilo que ele ensinou. Então vocês vão ter que fazer o seguinte: olhos voltados para os céus, porém pés na terra. Comecem agora a fazer aquilo que Jesus mandou. Se fosse no Evangelho de Mateus, o dia de hoje da Ascensão, Jesus dizia para aqueles que estavam lá, os discípulos: agora é missão de vocês. Eu estou indo para o céu, agora fica a missão de vocês. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão agora nossa de cada dia. Sair, ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Só que lá naquele dia estavam os apóstolos, que é desde o Papa, o bispo, os cardeais, os bispos e os padres. Mas lá também estavam os discípulos, que é todo o católico crente e aquele que verdadeiramente vive a missão dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o leigo tem muito a fazer na comunidade. Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. De início, a primeira coisa é ir pelo mundo e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na tua casa, pregue o Evangelho no teu trabalho, pregue o Evangelho na tua escola, pregue o Evangelho no teu bairro, pregue o Evangelho no teu quarteirão, pregue o Evangelho na tua cidade, pregue o Evangelho. Esta não é a missão de padre, pregar o Evangelho. Também é, mas não somente. As obras de caridade, tipo assim, uma que me vem em mente: visitar os doentes, é obra somente do padre? Não, é obra do leigo. O padre vai fazer aquilo que é sacramento,
que o leigo não pode fazer. Ir evangelizar é missão do padre? Mas não somente do padre. Ir benzer as casas, benzer casas, é somente do padre? Não, porque pega água benta e pode passar a manhã toda benzendo casa. Pega um dia, eu como leigo, hoje vou pegar esta rua aqui e hoje vou benzer em nome de Jesus, em nome da igreja, todas as casas desta rua. É missão nossa, não é missão do padre. O padre, ele abençoa a água. E depois dentro da casa, quando até o próprio padre ele vai, que ele abençoa a casa. É o padre que está abençoando? Não, é a água. Porque a água já foi preparada para isso. Então o que é que o Senhor está dizendo hoje? Que é missão nossa de cada dia ir evangelizar, fazer a obra dele acontecer no meio de nós. É obra nossa. Porque às vezes a gente é fácil. Aquilo lá é do padre. Aquilo lá é do catequista. Visitar os doentes é dos ministros. Levar não sei lá o quê. É desse, é daquele. Enquanto isto, eu vou me afastando e eu não faço nada. O Senhor nos convida, o Senhor nos convoca a sermos discípulos atuantes em nossa comunidade. O Senhor não está mais no meio de nós. Agora é a minha, agora é a tua vez de fazer o evangelho ser difundido, ser divulgado nas empresas, nas escolas, no comércio, nas lojas, nas empresas, todo e qualquer lugar. É trabalho meu, mas é também trabalho teu. Eu sou apóstolo. Eu, padre, sou apóstolo. Mas você é discípulo. E se a gente pegar o evangelho de hoje, no início mesmo, Jesus chamou os discípulos. Discípulos é todo o povo. Somos cada um de nós. Então, o bem na nossa cidade de Uruçanga depende de cada um de nós. Não somente dos padres, mas também de todo o povo leigo que o Senhor hoje, no dia de hoje, convocou. Sinta-se convocado, chamado a fazer o bem, a evangelizar, a anunciar em nome do Senhor. Que assim seja. Amém. Creio em Deus,